Boa tarde, bem-vindos ao segundo webinar SupraTalk da Suprema Portugal. Estamos a transmitir este SupraTalk para Portugal e para o Brasil. O meu nome é Maria Reis, eu sou a pessoa responsável pelo marketing da Suprema em Portugal e queria começar por agradecer a vossa presença aqui hoje connosco. Temos bastantes pessoas que já estiveram a assistir ao nosso primeiro webinar há uma semana atrás e temos também muita gente que se juntou agora a nós pela primeira vez. Para que percebam também, quem está de novo connosco, em que contexto é que surgem estes SupraTalks, estamos a todos a atravessar uma fase atípica, um momento que lança novos desafios a todos nós. E foi então aí que nós pensamos criar este espaço para vocês, para abordarmos temáticas e problemáticas que são comuns a todos neste novo paradigma que todos estamos a viver. Na semana passada, nós iniciamos os webinars com o Pedro Ruivo, que nos falou sobre gestão de equipas comerciais, e hoje vamos falar sobre desafios e técnicas mentais de superação em alturas de quarentena. Hoje vamos ter o Paulo Azevedo. O Paulo é ator, coach e faz também palestras motivacionais e vai partilhar connosco a sua experiência de vida e as técnicas que foi desenvolvendo ao longo da sua vida para ultrapassar os desafios com que nasceu. O Paulo tem algumas limitações físicas de nascença e, portanto, toda a sua vida foi feita de encontrar as melhores soluções, as melhores técnicas, as melhores ferramentas para conseguir ultrapassar todos os desafios. O Paulo costuma dizer que não há impossíveis e, portanto, hoje vai partilhar connosco essa sua experiência, as técnicas que desenvolveu e que possamos eventualmente adaptar àquela realidade que vivemos hoje, com limitações diferentes, é certo, mas que nos traz a nós também muitos desafios. E, portanto, é sobre isso que nós vamos hoje falar. Eu queria também agradecer aos nossos parceiros, ao ArchiSummit e à APCMC, pela ajuda na divulgação deste webinar. Este webinar vai ser composto por 45 minutos de sessão, de conversa, de partilha. No final teremos uma zona para questões que vocês queiram colocar. Vocês conseguem colocar as questões no chat que encontram na aplicação do lado direito. Estejam livres para colocar qualquer pergunta que sintam que os poderia esclarecer, ajudar, qualquer desafio que tenham encontrado e com que venham a lidar nestes dias. No final, eu passarei a palavra ao Paulo depois novamente para que possamos então aqui responder a algumas perguntas que vocês coloquem. Eu passo para já e agradeço desde já também o ter aceito o convite ao Paulo e passo a palavra para ele. Vamos então iniciar este segundo webinar da Suprema Portugal. Paulo? Olá a todos, eu é que agradeço o convite. É a minha primeira vez, é a minha estreia deste lado do ecrã. Está a ser um bocadinho estranho, porque eu estou habituado e faz-me falta o contacto do público. Faz-me falta os abraços, faz-me falta ter-vos desse lado. Como não é possível e temos que nos adaptar à nova realidade, é uma honra muito grande eu estar aqui com vocês, muito obrigado, e estou extremamente nervoso. Eu fico sempre nervoso em todas as minhas palestras, eu chamo isto de uma mesa da superação, vocês não veem, mas eu estou sentado numa mesa. E eu estou nervoso porquê? Porque eu na realidade não tenho nada de especial para vos oferecer, é verdade. Eu não sou nenhum empresário de sucesso, infelizmente não inventei a cura para nenhuma doença rara e também não vos venho aqui dizer aquilo que vocês têm que fazer na vida ou dar-vos conselhos, porque eu não sou exemplo para ninguém, por isso quem quiser fugir do webinar aproveita agora, no início. Também não vos venho ensinar fórmulas mágicas nem truques para o sucesso, porque não há. Há apenas determinação, crença e acreditar. E venho contar-vos uma história, que é aquilo que eu de melhor tenho para vos oferecer. Uma história que eu digo todos os dias, que é uma história de heróis. E não são aqueles heróis que nós estamos habituados com os nossos filhos de ficção científica, Spider-Man, Superman, não. São heróis reais que tu também tens na tua vida. Heróis que tu encontras todos os dias ao virar da tua esquina. Mas eu, para vos começar a contar esta história, eu costumo dizer em tom de brincadeira que gostava de ter uma máquina que pudesse viajar atrás no tempo. Acho que ainda não houve nenhum cientista louco que inventasse uma máquina que eu pudesse entrar e me pudesse levar ao passado. Eu gostava muito de voltar ao passado e começar-vos a contar a história de um casal jovem. Os meus futuros avós.
Gostava muito de perceber como é que o meu avô conheceu a minha avó, como é que ele se apaixonou pela minha avó. Não é fácil, a minha avó é uma mulher difícil, ele deve ter batalhado bastante. Gostava muito de perceber como é que eles foram em busca do sonho que tinham. Tinham o sonho de abrir o seu próprio restaurante. E emigraram, se calhar como muitos de vocês já fizeram, emigraram, foram para a França e anos mais tarde voltaram e abriram o seu pequenino restaurante. E cresceram como família. Tiveram 2 filhas, lindas. Uma mais rebelde que a outra, que por si só ia ser a minha mãe. E eu gostava muito de os conhecer, antes de tudo. Gostava de perceber como é que a minha mãe, com 16 anos, se apaixonou por um rapaz mais velho. Tinha 18, que já tinha a mania que era jogador de futebol. E a realidade é que nós, com 16 anos, pensamos em tudo, menos em grandes responsabilidades da vida. Queremos é aproveitar ao máximo aquilo que a vida tem para nos oferecer. Queremos nos divertir, queremos curtir. Nunca nos passa pela cabeça, com 16 anos, uma gravidez. Mas aconteceu. A minha mãe ficou grávida de mim. E é um choque. Claro que é um choque. Por muito que ela agora diga que não, eu imagino a minha filha entrar na porta de casa com 16 anos e dizer-me: pai, estou grávida, calma. Tens 16 anos. É um choque. E eu não sei se eles superaram rapidamente aquele choque, mas tenho a certeza absoluta que depois de ser aceite aquela notícia que caiu como uma bomba no seio familiar, tenho a certeza absoluta que se tenha sonhado muito. Eu sou pai. Todos os dias eu sonhei com o futuro dos meus filhos. Eu criei expectativas, eu fiz planos. É legítimo nós sonharmos. E realmente eu gostava que essa máquina de viajar atrás no tempo aterrasse no quarto da maternidade daquela criança no dia 29 de outubro, às 9 da manhã, para perceber onde é que ela, aquela menina, se recompôs depois de lhe destruírem os sonhos em segundos. Porque ela, durante 9 meses, sonhou que o filho ia abraçar o mundo com as 2 mãos. E naqueles segundos, ela percebeu que isso nunca seria possível porque o filho tinha nascido sem mãos. Era naquele dia, àquela hora, que eu gostava de estar ali para conhecer os meus primeiros heróis. A minha primeira equipa de trabalho, como eu gosto de lhe chamar, porque é verdade, nós juntos somos muito mais fortes. Eu gostava de conhecer a minha primeira heroína, perceber onde é que ela se recompôs, onde é que ela conseguiu respirar de novo, depois de levar o maior murro no estômago que alguém alguma vez possa levar, sabes? Quando te batem na barriga e tu ficas sem ar, sem conseguires respirar, é aquela a sensação que eu tenho que a minha mãe teve naquele dia. O maior murro no estômago. E nós ouvimos ao longo da nossa vida tantas vezes que o amor vence todas as barreiras e nós pensamos que é uma frase feita, que é clichê. E não é. Os médicos traziam-me embrulhado no cobertor e a minha mãe voltava a adormecer da anestesia. E quando ela realmente acordou e me olhou nos olhos, porque antes os médicos disseram-lhe: Clara, o teu filho é diferente. O teu bebê não é igual aos outros. Quando ela realmente abriu aquele cobertor e olhou o bebê nos olhos, que era eu, a minha mãe disse a única frase que eu uso todos os dias à frente do meu espelho quando acordo de manhã. E uso-a tantas vezes nesta altura de quarentena. Quando tudo parece perdido. Quando nós pensamos que chegamos ao fim da estrada, que não há mais caminho para andar. Eu uso muitas vezes a frase da minha mãe. A minha mãe olhou para mim e disse: podia ser pior. Podia ser pior. Tu sonhas durante 9 meses que o teu filho vai abraçar o mundo com as 2 mãos. Destrói-te os sonhos em segundos. E tu tens 2 caminhos naquele dia. Desistir ou insistir. E sabem que nós muitas vezes na nossa vida escolhemos e trilhamos um caminho que pensamos que é o único caminho para atingir o nosso objetivo, o nosso foco, aquilo que queremos. E quando nos deparamos com um grande obstáculo de frente, nós baixamos os braços e desistimos. Porque pensamos que aquele obstáculo é impossível de derrubar. E não podemos ser hipócritas, nem estarmos aqui com tretas, nem ser lírico eu. Há obstáculos que nós não conseguimos derrubar. Claro que há. Por muito que te digam o contrário, por vezes podem estar a mentir. Eu, por muito que quisesse, nunca poderia ser um Cristiano Ronaldo. Mas não há um único obstáculo que tu não consigas passar ao lado. Que tu não consigas dar a volta. E muitas vezes tens que perder daquele caminho que tu escolheste. Aquele caminho que tu trilhaste. Perdeste o tempo que for necessário para contornares e para dares a volta àquele obstáculo. E muitas vezes basta usarmos algo que todos nós temos dentro do nosso peito. O amor. E naquele dia, a minha mãe apenas decidiu amar-me e dar a volta àquele obstáculo impossível de derrubar, que era eu abraçar o mundo com as 2 mãos.
Os meus avós demoraram 5 dias a entrar no quarto da maternidade. Não conseguiam. E o meu pai não subia as escadas. O meu pai percebeu de uma forma muito cruel que eu nunca poderia entrar num campo de futebol ao lado dele. Que nunca poderia ter aquele estádio a gritar o meu nome de pé. Porque eu tinha nascido sem pernas assim. E era ali, àquela hora, que eu gostava de estar para conhecer os meus primeiros heróis. Que tomaram a maior decisão da vida deles naquele segundo. Os médicos diziam que eu nunca me conseguiria sentar, quanto mais andar. E mesmo assim, mesmo só entrando no quarto ao quinto dia, mesmo o meu pai não subindo as escadas, tomaram a maior decisão da vida deles, porque a nossa vida é feita disso. Decisões. E somos nós que temos que ter coragem de assumir as nossas próprias decisões, sejam elas boas ou más, certas ou erradas. És tu, numa altura da tua vida, que tens que ter coragem de assumir as tuas próprias decisões. E naquele dia eles decidiram trazer-me para casa e dar-me o máximo de conforto possível. Se é que isso era suficiente para mim. Mas era a única coisa que eles me podiam dar naquele dia, o máximo de conforto possível. Trouxeram-me para casa. Eu vivia numa vila pequenina e vocês não imaginam. Eu com 15 dias fui o maior empreendedor de sucesso da minha família. Sem falar. Isto é obra, é marketing puro, é verdade. O meu avô tinha-se chateado com o restaurante da minha avó. E abriu uma loja de artesanato, onde pintavam louças à mão, aquelas peças de barro à mão, e era um fiasco. O meu avô não vendia nada. Mas toda a gente naquela vila queria ir ver o bebé diferente. E tinham vergonha de dizer que iam lá de propósito ver o bebé. Então comprava uma peça de louça ao meu avô e no fim podemos ver o seu neto. O meu avô conta-me que vendeu mais, porque eu vendi mais peças de barro em 15 dias que ele vendeu em 2 anos. Sem falar, isto é marketing puro. E aquelas pessoas curiosas que compravam uma peça de barro aos meus avós, hoje estão na minha prateleira de heróis. É verdade, eu tenho uma prateleira de heróis onde os coloco todos os dias da minha vida. Cada vez que me pegavam no colo, faziam-me sentir que ser diferente não era ser inferior. E vocês não imaginam qual é que foi a maior arma de integração que essas pessoas me deram anos mais tarde. Eu conto-vos mais à frente. Eu quero-vos falar no homem da minha vida, o meu avô. O meu avô moldava-me para eu enfrentar o mundo. O meu avô fazia de mim uma cobaia. O meu avô mostrou-me que este dedo, que nasceu no meu braço, não nasceu por acaso. Poderia servir para eu segurar a caneta para escrever e serve até hoje. O meu avô inventou algo que eu vou carregar a minha vida toda. Os médicos diziam que eu nunca me conseguiria sentar, quanto mais andar. E o meu avô inventou um cinto que apertava a minha cintura em cima de uma tábua, algo rudimentar. E o meu avô conta-me que todos os dias me punha em cima dessa tábua e eu caía para a frente. E o meu avô voltava a pegar em mim, sentava-me naquela tábua e eu caía para a frente. E o meu avô voltava a pegar em mim, sentava-me naquela tábua e eu caía para a frente. Eu caía todos os dias para a frente. E houve um dia que eu fiquei 5 segundos sentado. E o meu avô ainda hoje me diz, com 86 anos, ainda hoje me diz que percebeu nesses 5 segundos que eu ia ser o dono das minhas próprias decisões. Não ia nunca ser os outros a decidir aquilo que eu ia conseguir fazer na vida ou não. Ia ser eu. E sabem, eu hoje comparo aquelas quedas daquela tábua com os nãos da vida. Com as dificuldades que passamos, com as vezes que te dizem que não. Podem te dizer 10 vezes que não, 20 vezes, 30 vezes. Tu podes falhar 10, 15, 20 vezes, mas vai chegar o dia que te vão dizer que sim. Vai chegar o dia que tu vais vencer. Porque a realidade é que nós não pedimos para a vida nos passar rasteiras, tal como esta da quarentena, tal como esta do Covid-19. Nós não pedimos para a vida nos mandar ao chão. Não é uma escolha nossa. Mas é uma escolha tua se tu ficas deitado nesse chão. Essa escolha é só tua. E naquele dia eu decidi ficar sentado 5 segundos. E o meu avô levou-me aos médicos que diziam que era impossível e disse-lhes, afinal ele sentou-se por breves segundos, chega. E agora sou eu a contar-vos a história. Eu lembro-me como se fosse hoje de ser internado em Alcoitão, um hospital em Lisboa, e não perceber porque é que eu ficava a chorar durante 2 horas na minha cama de hospital e não percebia porque é que a minha mãe não voltava para trás para me abraçar. Eu não percebia porque é que eu tinha que treinar como um atleta de alta competição, em cima de algo que me provocava muitas dores, as minhas próteses. Hoje elas pesam 18 quilos. Eu não percebia porque é que aquilo tinha que ser. Mas a realidade é que eu tive 2 anos internado em Alcoitão e nunca mais me sentei. Nem 1 segundo, nem 2, nem 3. Eu regredi, nunca mais me sentei. Foi um momento muito negro da minha vida, mas eu percebi que é nos piores momentos da nossa vida que nós podemos encontrar coisas boas, coisas que nós muitas vezes não damos valor, que são insignificantes, mas se juntarmos uma a uma, conseguimos fazer um todo, para aguentar aqueles momentos mais difíceis, e eu recarregava-me nas coisas mais simples da vida.
2 brinquedos que eu tinha na cama, que eu brincava quando chegava cansado da fisioterapia. O abraço da minha mãe à quarta-feira, quando ela chegava. E à sexta-feira tinha natação. E aprendi isso, nesta altura de dificuldade que estou fechado em casa, a recarregar-me nas coisas insignificantes que nós, por vezes, não damos valor. Um sorriso de um familiar, um abraço à distância de uma videochamada, o perceberes que consegues ser herói na vida de alguém, com pequenos gestos que para ti podem não valer a pena, mas valem uma vida inteira para a pessoa que está próxima de ti. E no dia 24 de maio, o homem da minha vida, o meu avô, acordou e, às 4 da manhã e tomou a maior decisão da vida dele. E podia ter sido a decisão mais errada. O meu avô acordou às 4 da manhã e decidiu que me ia buscar ao hospital, que eu não ficava lá nem mais um segundo. E podia ter sido a decisão mais errada. Mas vocês acreditam que eu hoje de manhã, aqui em Portugal de manhã, quando tomei o pequeno almoço com o meu avô, vi o meu avô a sorrir. E não acredito que ele sorrisse da mesma forma como sorri hoje, se naquele 24 de maio tivesse vivido no ICE da vida. Não tivesse ido. Quantas vezes nós não vivemos assim? E se eu fosse? E se eu fizesse? E não vamos. E não fazemos. Mas temos de ir. Temos de fazer. Temos de falhar para vencer. Faz parte. Naquele dia o meu avô foi. Arriscou. Eu lembro-me que o médico chegou ao meu quarto e me disse: o teu avô está lá dentro com o diretor hospitalar. E pegou-me no colo e levou-me. E o meu avô estava sentado frente a frente com o diretor do hospital e pôs-me a brincar no chão. Eu estava a brincar assim no chão. E o diretor hospitalar disse ao meu avô: Senhor João, se levar daqui o seu neto, ele nunca mais se vai conseguir sentar, quanto mais andar. E o meu avô baixou a cabeça. Eu percebi que ele estava resignado, tinha aceito. E puxei as calças do meu avô e disse-lhe: não deixa a mim, não, avô. E o meu avô: não ficas nem mais um segundo. Se não te sentas, vens para casa e tens amor. Podia ter sido a decisão mais errada da vida do meu avô. Mas ele teve coragem de a assumir. De não viver na incerteza da vida. E vocês acreditam que quando eu cheguei a casa, à minha vila pequenina, eu percebi que quem tinha desistido tinha sido eu. Que quem tinha falhado tinha sido eu. Eu estava no melhor hospital do país. Tinha todas as ferramentas à distância do meu braço. Tinha os melhores médicos, os melhores equipamentos. E eu não me sentei porque eu não quis. Eu estava a brincar no jardim de minha casa e vi numa prateleira aquele cinto que o meu avô tinha inventado naquela tábua. Eu não sabia que a minha mãe me estava a ver atrás da janela. Eu lembro-me que peguei naquele cinto, abri o cinto, fechei e fiquei sentado à primeira. Pareceu-me tão simples, tão fácil. Porquê é que eu não o tinha feito antes? Hoje tenho a noção que foi fácil naquele dia, porque já tinha sido difícil vezes sem conta. E uma coisa eu vos garanto: quando tu falhas uma vez e te levantas de novo, na segunda não voltas a falhar como falhaste da primeira. Na terceira vez não voltas a falhar como falhaste da segunda. Na quarta não voltas a falhar como falhaste da terceira, porque cada vez que tu te levantas dessa rasteira que a vida te passa, tu ficas mais forte. Aprendes com os teus erros. Reconstróis-te nos teus falhanços, nos teus fracassos. Temos de falhar para vencer. Eu falho todos os dias para vencer. Eu caio todos os dias de cima das minhas próteses. Naquele dia, a minha mãe, que me estava a ver atrás da janela, pegou em mim e levou-me a um médico que realmente acreditou. Tanto acreditou que eu dei o nome desse médico ao meu filho, anos mais tarde, o Dr. Gustavo. O Dr. Gustavo tirou fotografias minhas, levou as minhas fotografias aos Estados Unidos, aqui na Europa, à Alemanha. Em todo lado os médicos lhe diziam: é um grau de prótese muito grande, vai ser praticamente impossível. E o Dr. Gustavo pôs-me as minhas primeiras próteses, umas próteses pequeninas. E eu lembro-me de eu estar numa sala de fisioterapia, apoiado naquelas barras. Sabem aquelas barras que nós nos apoiamos quando vocês fazem fisioterapia, quando torcem ou partem um pé? Eu não sofro desse mal. Eu estava apoiado nessas barras, em pé, e o Dr. Gustavo chegou ao pé de mim e disse-me: anda. Parecia a história bíblica: levanta-te e anda. Eu não conseguia andar, claro. Mas eu lembro-me que eu tentei dar o primeiro passo e o meu braço esquerdo escorregou daquelas barras e eu caí. E eu lembro-me de estar deitado assim no chão e ver os pés da minha mãe a aproximar-se e o doutor Gustavo a não deixar a minha mãe levantar-me. E tu com 6 anos não percebes porque é que acabaste de cair? Estás a chorar no chão e ninguém te vem levantar. E a verdade é que ninguém veio. E eu tive que limpar as minhas lágrimas, apoiar-me naquelas barras e ficar de pé sozinho. E senti-me tão forte naquele dia. Eu percebi que eu tinha acabado de falhar para vencer.
Naquele segundo, eu percebi que se a minha mãe me fosse levantar, ia-me levantar o resto da vida toda. Porque eu não sabia que tinha forças para me levantar sozinho. Então foi naquele dia que eu assumi o maior compromisso da minha vida. Porque a nossa vida é tão feita disso, pá. De compromissos teus, diários. Tu tens que assumir quando acordas de manhã à frente do teu espelho, objetivos do teu dia-a-dia. E naquele dia o maior compromisso da minha vida foi: eu hoje dei um passo e caí. Amanhã vou dar 2 e vou cair. No outro dia, ao terceiro passo, eu escorrego e caio. Mas vai chegar o dia que eu vou conseguir dar 10 passos sem cair. Mas agora o impossível depende de mim. E durante mais 3 anos, nunca me larguei daquelas barras. Tinha medo de arriscar, tinha medo de sair da minha zona de conforto. E a minha mãe, contra a minha vontade, montava aquelas barras durante 2 horas por dia em minha casa. E houve um dia de verão, estava calor, a minha mãe montou aquelas barras na rua, e eu andava só até ao limite e parava com medo de me largar. E naquele dia a minha mãe sentou-se no chão, baixou a cabeça e eu percebi que ela estava a desistir. Agora tinha que ser eu a arriscar. Aquele murro no estômago com 16 anos valia por tudo na minha vida. Eu tinha que arriscar. Não por ela, mas por mim. Eu lembro-me que eu andei até ao limite das barras, larguei-me a tremer a medo e disse: mãe! A minha mãe, quando levantou a cabeça, eu estava a andar na direção dela sem cair. Foi a primeira vez que eu arrisquei e que enfrentei os meus medos. E sabem, a minha vida começou ali. A minha família percebeu que o máximo de conforto possível não era suficiente para mim. Eu queria mais. E eu entrei para a escola. Inscreveram-me na escola, eu entrei para a escola e no meu terceiro dia de aulas, a minha mãe foi expulsa da escola. Em vez de ser eu, foi a minha mãe. A minha mãe foi expulsa porque a minha mãe mudou-se para a escola comigo. Eu lembro-me que a minha professora lhe dizia: Clara, tu não podes andar na escola com o teu filho. Tens que deixar o teu filho voar sozinho. A minha mãe tinha medo que eu fosse vítima de preconceito. É legítimo. Eu não vos contei. Mas a minha mãe levava-me para a praia todo nu. Que vergonha que eu passava. Ao menos umas cuecas. Não, a minha mãe levava-me para a praia todo nu. Precisamente para as pessoas verem tal e qual como eu era. Sem rodeios, sem me esconder. Para me mostrar tal e qual como eu era. E as pessoas viam. E as pessoas pensavam: bom, ele não tem mãos, não tem pernas, tem as desgraças todas. É surdo, é cego. Pensavam que eu tinha as desgraças todas. E as pessoas olhavam para mim e diziam alto: coitado, mais valia a pena ele não ter nascido. Como se eu não estivesse lá. E tapavam os olhos aos filhos para eles não brincarem comigo na praia. E dói tu ouvires isso. Porque eu não era surdo. Sabem o que é que eu fazia com essa frase? Coitado, mais valia a pena tu não teres nascido. Eu ganhava forças nela todos os dias da minha vida. Quando estava sozinho no meu quarto, eu dizia para mim mesmo: um dia sou eu que vos vou mostrar se valeu a pena ter nascido ou não. Eu recarregava-me nessa frase, eu ganhava forças nela. Eu sei que vos disse no início que não vos vinha dar nenhum conselho. Isto não é um conselho. É uma partilha pessoal nesta pequena conversa. Gosta de ti como és, com todos os teus defeitos, com todas as tuas virtudes. És tu que tens que acreditar no teu valor. És tu que tens que gostar de ti como és. Porque nós passamos a vida toda a tentar que as pessoas que estão à nossa volta gostem de nós, quando muitas vezes somos nós mesmos que não gostamos de nós. É difícil irmos longe pessoalmente e profissionalmente quando tu não acreditas no teu valor. Por muito que o teu chefe te diga que tu vais conseguir, por muito que a tua equipa de trabalho que está ao teu lado te diga que tu vais lá chegar, tu só consegues e só chegas a algum lado se tu acreditares em ti primeiro, no teu valor, e tu vales muito. Experimenta quando estás sozinho no teu quarto, dizeres: é difícil, é, mas eu vou conseguir. E se não for hoje, é amanhã. E se não for no outro dia, é no outro. Mas és tu o dono das tuas próprias decisões. És tu o teu pior inimigo. És tu que decides aquilo que consegues fazer na vida ou não. Pode parecer egocêntrico, mas eu gostava de mim como era. Com as mãos redondas, não interessa. Eu gostava de mim como era. Eu lembro-me quando entrei para a escola, vocês sabem que as crianças podem ser cruéis. E eles perguntavam muitas vezes: tu não tens mãos? E eu: não, não vês. O que é que tu não tens mais? Eu: não tenho pés. Tu não tens pés? E eu: não. Tu não tens mais o quê? Eu: não tenho unhas encravadas. É verdade. E eles diziam: mas porquê que tu não tens dores quando nós te damos pontapés? E eu: porque eu venho de Marte. E tu dizeres a uma criança na pré-escola que vens de Marte, ela acredita. Porque nunca viu ninguém como tu. E tu tornas-te automaticamente o herói daquela criança. Era a estratégia que eu adotava para não ser vítima de exclusão. O sentido do humor. Porque eu gostava de mim como era. Eu não sei se vocês perceberam, eu falo muito.
E quando era menino falava muito mais. As professoras não achavam muita piada. Houve uma vez uma professora minha que me disse: Paulo, tem paciência, mas tu queres falar, pões o dedo no ar. E eu: ponho o quê? Não percebi, ponho o dedo no ar. Ela, se tivesse um buraco naquele dia, tinha-se enterrado. E com a rapidez com que eu tirava as próteses, era fantástico. Eu tirava as próteses, quando as professoras vinham olhar, estavam as minhas próteses sentadas e eu a correr na fila ao lado. De cuecas, já ia de cuecas. Eu era feliz à minha maneira. Eu era tão feliz. E aquelas crianças que me conheciam como ninguém, que me perguntavam se eu tinha mãos, o que é que eu não tinha, eram simplesmente os filhos daquelas pessoas que iam comprar uma peça de louça aos meus avós. Deram-me aquilo que de melhor tinham na vida. Os filhos, um amor maior. E hoje estão na prateleira dos meus heróis da integração, lá em cima, no alto. Aquelas crianças conheciam-me como ninguém. Sabem, eles tiravam umas próteses, levavam-me às costas, tipo mochila. Levavam-me às costas para todo lado, mas literalmente para todo lado. Nós tínhamos um pinhal, uma floresta atrás da nossa escola primária, e eles tinham a mania de fazer casas nas árvores. Então eles tiravam umas próteses, levavam-me às costas e sentavam-me no ramo mais alto. Quando vinham as contínuas, eles conseguiam correr, fugiam. Eu era sempre apanhado. Eu era um desgraçado, era sempre apanhado. Ficava sentado lá em cima e quando elas chegavam eu dizia: não, eles obrigaram-me a vir para aqui. Claro que não. Era eu que pedia. Mas eu confesso-vos que havia algo em minha casa que eu achava que não estava bem resolvido. O olhar do meu pai. Eu um dia entrei no quarto dos meus pais, abri a gaveta do armário do quarto dos meus pais e descobri umas botas pequeninas de bebé de jogador de futebol. Umas chuteiras pequeninas. E percebi que o meu pai tinha fechado o sonho na gaveta de um dia ser jogador de futebol como ele. E não há aí ninguém desse lado que não tenha sonhos, pois não? Não há aí ninguém desse lado que não tenha medo de ir atrás do sonho, o teu sonho. Nós muitas vezes pensamos que só há uma porta de entrada no nosso sonho, que é aquela porta que nós pensamos que só existe uma forma de o realizar. Há várias portas, mas só tu é que tens a chave. A única chave. Nós muitas vezes pensamos que o nosso sonho é utópico, que só há uma forma de o realizarmos, que é aquela forma que toda a gente espera. Claro que eu nunca podia ser jogador de futebol como o meu pai. Sentir o toque da bola nos pés, o cheiro da relva, mas eu não era obrigado a desistir do sonho do meu pai só porque não podia entrar nele da forma como toda a gente esperava. É verdade que eu fechei aquela gaveta. Eu adiei o sonho. Mas comecei a trabalhar nele desde muito pequenino. Eu não vos contei, mas eu no meu quarto, eu era um craque. Eu dizia que este era o braço ou o pé de apoio. Este era o braço ou o pé que chutava na bola. Eu não era um Cristiano Ronaldo porque ele é mais novo. Mas não parece, pois não? Estou bem conservado. Era um Figo, era um Rui Costa. Andava ali no meio termo. Mas eu era aquele menino que todos vocês conheceram na vossa infância. Aquele menino que ficava sentado no muro do campo de futebol a ver os outros a jogar. Eu todos os dias vivia no e se eu pedisse para jogar com eles? E eles todos os dias passavam com a bola debaixo do braço. E houve um dia que eu arrisquei. E perguntei: posso jogar com vocês? E o rapaz que levava a bola debaixo do braço disse: podes, vais à baliza. E eu: não dá muito jeito, pá, porque eu sou mais pequenino por causa dos chapéus. E ele: mas como é que tu vais fazer? Eu: faço à minha maneira, posso tentar. Quantas vezes nós não julgamos o próximo, aquele que está ao nosso lado, só porque ele é diferente? E muitas vezes nem damos oportunidade dele, independentemente de ser diferente, possa demonstrar que tem valor. Eu também o faço. Vocês vão ouvir ao longo desta história que eu também o faço. Mas naquele dia eles não fizeram. Deixaram-me jogar à minha maneira. Fizeram de mim a criança mais feliz do mundo. Porque eu pensava que estava a fazer algo que era impossível. E afinal era apenas difícil. E nós tantas vezes misturamos as duas palavras, pomos as duas dentro do mesmo saco, damos dimensões exageradas aos nossos problemas e diminuímos as soluções. Mas eu garanto que nunca nenhum problema é maior do que tu. Porque és tu que lhe dás a dimensão que queres. E o difícil não significa impossível. E naquele dia eu fui tão feliz. Um amigo meu, que hoje é advogado, que diz que a maior decisão da vida dele foi ter ido tirar o curso de Direito, eu digo-lhe que não. Eu ainda hoje lhe digo: a maior decisão da tua vida foi no dia que tu me convidaste para participar num torneio de futebol federado. Eu gosto de frisar isto porque eu cometi um erro tremendo. Eu estava em pé, encostado à parede, em cima das minhas próteses, parado. E se tu não me conheceres, se eu não estiver a andar, tu não percebes que eu ando mal, não sabes se eu tenho pernas ou não. O árbitro também não sabia, o juiz não sabia, a equipa de arbitragem não sabia. Eu estava parado em cima das minhas próteses e quando passou a equipa de arbitragem eu perguntei: senhor árbitro, posso jogar? E ele olhou para mim de alto a baixo e disse: podes, não podes, porquê? E eu: boa, porreiro, este árbitro é inclusivo, isto está a começar bem, vai-me deixar jogar, fantástico. Começou logo mal.
fui suplente, fiquei no banco de suplentes, eu por mim era titular na hora, eu acho que era o melhor, não sei, eu por mim era titular, não interessa, águas passadas, já superei isso. Quando o treinador me mandou entrar em campo, foi um canto, uma bola parada, um lance ao primeiro poste, eu nunca mais vou esquecer a cara daquele árbitro quando eu passei a correr à frente dele. Porque imagina, ele vê-me em pé, em cima das minhas próteses, e de repente eu passo a correr à frente do árbitro assim, no chão, e eu nunca mais esqueço a cara daquele árbitro a seguir-me com o olhar assim. Passa uma bola, eu remato com toda a força que tinha, chuto na bola com toda a força que tinha com o meu braço direito, golo! Quando eu olho para trás, o árbitro, cartão amarelo, mão. E baixa-se na minha direção e diz-me, desculpa lá, pá, mas eu não estou a perceber nada, tu há bocado tinhas pernas, agora já não tens, eu já não estou a perceber. E eu olhei para ele e disse, não, senhor árbitro, eu jogo assim, mas se você quiser eu saio. Eu nunca mais vi aquele homem, e acho que ele a mim nunca mais me viu pessoalmente. E nunca saiu da minha prateleira dos meus heróis. Ele olhou para mim e disse, não, joga. Eu quero perceber como é que tu jogas. Ele percebeu no brilho do meu olhar que aquilo que eu estava a fazer era importante, era um sonho. Voltou para trás, baixou-se de novo e disse-me, explica-me só quando é que eu posso apitar mão ou não. Quase que registrei uma patente no futebol naquele dia. Aquele homem mostrou-me que é tão fácil nós tornarmos heróis na vida de alguém, com pequenos gestos que para nós não têm a mínima importância e valem a vida inteira para a pessoa que está à tua frente. Tal como agora, que estamos fechados em casa, mas somos heróis de muita gente. Estamos a proteger as pessoas que nos rodeiam. Com um simples gesto que para nós é ficar em casa. Não é nada transcendente. É tão simples nós tornarmos heróis na vida de alguém. Eu já via os meus amigos a irem para a escola, uns iam de moto, outros iam de bicicleta, e eu tinha uma vergonha tremenda porque era o meu avô que me levava. E um dia cheguei ao pé do meu avô e disse-lhe, avô, vamos aqui definir um plano, alinhar uma estratégia, os meus amigos vão de bicicleta para a escola, outros vão de moto, eu sei que para mim é impossível, mas se tu me deixares aí a 100 metros do portão, parece que eu estou a chegar sozinho. E o meu avô olhou para mim e disse, não, não é impossível, vais como os teus amigos. Eu não, avô, eu não consigo dar aos pés para dar aos pedais. E o meu avô, não, vais de moto. Não, avô, não vou de moto porque não tenho pé para parar a moto. E o meu avô olhou para mim e disse, não, vais de moto 4. Foi a decisão mais errada da vida do meu avô. Foi ter-me comprado uma moto 4, mas eu percebi que eu estava bloqueado perante um problema que tinha uma solução rápida do outro lado. Eu já queria desistir quando havia uma solução simples, 3 rodas, 4 rodas. E eu queria desistir e a solução estava do lado de lá. Eu disse-vos no início que não era exemplo para ninguém, não disse? Vai começar agora. Não sei se alguém fugiu desta conversa, mas vai começar agora. Eu já usava gel no cabelo, aqueles penteados. E o capacete não era muito compatível com os penteados que eu fazia. Então eu tive alguns problemas com as autoridades, bastantes até, e tive problemas próprios da idade da adolescência. É na adolescência que nós tomamos decisões fantásticas. Então eu, no meu 9º ano, tinha a alcunha do 9 e 10, porque eu chegava sempre atrasada à primeira hora da manhã. E tinha facilidade de deixar a minha moto o mais perto da entrada possível da escola. Houve um dia que eu olhei para o relógio, eram 9 horas e eu disse, não, a tua alcunha hoje vai cair por terra. Percebi que a moto cabia na porta de entrada dos corredores do meu liceu. Entrei, estacionei a moto à porta da sala 2, ia ter francês naquele dia. A minha professora de francês abriu a porta e disse-me, tu não fizeste isto? Fizeste. Não dava para esconder, o corredor estava cheio de fumo. Eu sentei-me, 3 minutos depois o diretor chamou-me ao gabinete e disse-me, Paulo, eras a última pessoa que eu esperava ver aqui. E eu, mas porquê? Porque sou diferente. Pessoal, e se havia altura que eu podia usar a minha deficiência em meu benefício, era naquele dia. Bastava eu chorar um bocadinho e ele desculpava-me. Não. Orgulhoso, disse-lhe, não sou diretor, se eu quero ser tratado de forma igual é para o bem e para o mal. Castigue-me. Estava tão bem calado. Ele castigou-me, claro. Eu fui 2 dias para casa, estava a precisar de descansar. Mas eu também percebi que aquilo foi a maior decisão da vida do meu avô. Abriu-me portas que apenas estavam fechadas na minha mente. Foi a maior decisão da vida do meu avô. E eu naquela altura já via os meus amigos de mãos dadas com as namoradas à volta da escola. E todos vocês andaram assim. E a realidade é que eu não tinha mãos para dar a ninguém. E muitas vezes quando eu estava no meu quarto, eu pensava, não, tu nunca vais ter uma namorada. Tu nunca vais ter ninguém que goste de ti. A realidade é que tu és diferente. Tu não tens mãos para dar a ninguém. Foi uma fase muito difícil da minha vida, sabem? Uma fase que eu pensei em desistir. Em desistir da minha própria vida, fisicamente. Eu não tenho vergonha nenhuma de o dizer. Não porque eu não podia ter uma namorada, nada disso. Eu tinha a alcunha de 9 e 10,
Porque eu todos os dias até hoje de manhã tomo um pequeno almoço com o meu avô. E muitas vezes atrasava-me, mas são esses momentos que não se repetem nunca mais quando ele for embora. Todos os dias eu me sentava ao lado daquele homem que me ensinou a escrever, a segurar a caneta neste dedo. Me fazia tantas vezes os trabalhos de casa que praticamente me ensinou a ler. Que me mostrou todos os dias da minha vida que o impossível está apenas na minha mente. Numa dessas manhãs, eu sentei-me ao lado do meu avô a tomar o pequeno almoço e o meu avô não me respondeu nunca mais. Eu olhei no olhar dele e o meu avô tinha um olhar vazio. O meu avô naquele segundo deixou de me conhecer, deixou de escrever, deixou de ler. Tinha tido um acidente vascular cerebral ao meu lado. E o meu chão fugiu-me totalmente debaixo dos meus pés. O meu mundo desabou sobre a minha cabeça e foi a primeira vez que eu me deparei no meu caminho, aquele caminho que eu escolhi, com um obstáculo que eu pensei que fosse impossível de eu dar a volta. E tanto tempo que eu me perdi desse caminho. Cometi erros. Fiz coisas que não me orgulho. Magoei pessoas, ainda hoje devo pedir desculpas. E todos os dias eu olhava ao meu avô nos olhos e pedia-lhe: ajuda-me a encontrar o meu caminho de volta. Numa dessas manhãs, eu pedi à minha mãe que pegasse o meu avô no colo e o sentasse de lado naquela melhor decisão da vida dele, naquela Moto 4. Eu decidi que eu queria passear com o meu avô, não sabia se estava a fazer bem ou mal. Eu queria fazê-lo apenas. E fui passear com o meu avô à volta do restaurante. Comecei a fazer isso todos os dias. E num desses passeios, eu pus o braço por cima dos ombros do meu avô. E qual não é o meu espanto quando eu percebo que o meu avô estava a tentar levantar o braço esquerdo, que era ao lado do corpo que ele não mexia. O meu avô demorou mais de 10 minutos a levantar o braço até esta altura. Eu percebi que o meu avô me estava a tentar abraçar. Quando ele conseguiu tocar-me com o braço no fundo das minhas costas, eu senti amor. E senti-me um egoísta tão grande. Como é que eu podia pensar em desistir da minha vida? Como é que eu podia pensar em desistir da minha vida quando eu tinha tudo à distância do meu braço? Porque eu não podia ter uma namorada? Como é que eu podia pensar em desistir da minha vida se quando eu nasci era eu que não podia pedir luta por mim, avô, que eu faço valer a pena? Agora era ele que estava ao meu lado sem pedir, sem poder falar, e eu queria desistir. Como é que eu podia pensar em desistir da minha vida quando aquela criança leva o maior murro no estômago? Consegue respirar de novo e ainda tem a coragem de dizer que podia ser pior. Eu só tinha que amar o meu avô com todas as forças. Amá-lo como ele fez comigo. E amei-o tanto. Vocês não imaginam o quanto eu amei o meu avô. Dei por mim a ir para a terapia da fala e meses mais tarde a pôr a caneta na mão do meu avô que tremia e a ensiná-lo a escrever de novo. Eu pensava que era eu que estava a trazer o meu avô de volta do fundo do poço. E não. Foi o meu avô que me trouxe a mim de volta ao meu caminho, à frente do meu obstáculo, e me mostrou que o amor vence todas as barreiras. E nós tantas vezes tratamos mal esse sentimento. Quantas vezes o teu dia-a-dia profissional te corre mal e tu chegas a casa e descarregas as frustrações atrás da porta da tua casa? Mas eu garanto que é atrás da porta da tua casa que tu te vais levantar centímetro por centímetro quando a vida te passar uma rasteira. No beijo dos teus filhos, no abraço da tua mulher, do teu marido, dos teus pais, dos teus amigos. É atrás da porta da tua casa, no amor, que tu vais ganhar forças para enfrentar o teu dia-a-dia seguinte. É atrás da porta da tua casa que tu vais ganhar forças para começares do zero, se for necessário, depois de tudo isto passar. E depois também tive a sorte de ter uma namorada naquela altura. Não, espera, no 12º tive duas, uma gêmea, eram gêmeas, eu enganava muitas vezes. No 12º não quero falar nela, não vale a pena. Eu percebi de uma forma muito honesta que não são precisas mãos para abraçar um coração. São precisas pessoas especiais que te olhem nos olhos e vejam a tua alma, o teu caráter, aonde tu estás. A minha avó tinha um sonho tremendo. A minha avó tinha um sonho que alguém da família entrasse para a faculdade e eu não queria. Eu confesso-vos que eu não queria porque eu com 6 anos pisei pela primeira vez o palco. Eu com 6 anos tive a minha primeira peça de teatro. Com 6 anos apaixonei-me pelo mundo da representação e foi um fiasco tão grande a minha primeira peça de teatro que eu podia ter desistido logo. Tinha 6 anos, foi no Natal, não tinha próteses, a minha professora olhou para mim e disse-me: és tu. Vestiu-me umas fraldas, pôs-me nas palhas deitado e eu fiz de Menino Jesus. E podia ter desistido logo, porque não há pior coisa para um ator que é estar deitado 1 hora e não ter falas numa peça de teatro. Mas eu pensei, não, podia ser pior. Olhei para o lado e vi o meu colega a fazer de burro.
E insisti. No ano a seguir fiz de São José, já falei mais 2 ou 3 vezes, mas eu tinha a noção que era um mundo muito preconceituoso, onde prevalecia o aspecto exterior e o talento era muito posto de lado. E eu fiz a vontade à minha avó. Entrei para a faculdade. Mas eu todos os dias, antes de dormir, abria aquela gaveta do quarto do meu pai. Tirava o sonho do meu pai, experimentava a chave naquelas portas. E houve um dia que se abriu uma porta. Eu não podia ser jogador de futebol como ele. Não podia sentir o cheiro da relva, o toque da bola nos pés. Mas podia ensinar a jogar futebol. Podia entrar no sonho do meu pai na porta das traseiras. E fui tirar o curso de treinador de futebol. Tirei o curso de treinador de futebol e quando chegou a altura de pedir estágio eu pensei logo em grande, claro, Porto, Benfica e Sporting cá em Portugal. Eles não aceitaram o meu estágio. Aceitaram que eu desse palestras nos clubes, correu muito bem. E não aceitaram o meu estágio e ainda bem. Eu não vos contei, mas em 2007 a Sport TV fez uma reportagem sobre mim que se chamava O Melhor Jogador do Mundo. Se vocês forem ao YouTube, depois no final da palestra, e puserem O Melhor Jogador do Mundo, Sport TV, aparece o Cristiano Ronaldo, o Messi e eu. É verdade. Fizeram uma reportagem sobre mim, que era eu a jogar a bola sem pernas, e o diretor da Sport TV disse-me, tu queres pensar em grande? E eu quero. Queres ser ambicioso? E eu, claro. Eu tenho o número do José Mourinho. E tenho o e-mail dele. Mas não te vou dar, senão chateias o homem todos os dias. Mas escreves um e-mail para mim, pedes-lhe estágio e pode ser que ele responda. O José Mourinho estava no Real Madrid na altura. E eu assim fiz. Escrevi um e-mail para o diretor da Sport TV, ele reencaminhou e 3 dias depois eu recebo na minha caixa de correio um e-mail com uma frase só. Não foi do diretor da Sport TV, foi do próprio José Mourinho. E a frase dizia, claro que sim, vem, eu pago-te a viagem. Eu tenho um e-mail guardado religiosamente na parede do meu quarto, numa moldura, e eu fui para Madrid, anestesiado, eu ia dormente, quase que anestesiado, e de repente numa daquelas portas, num daqueles corredores intermináveis, aparece-me aquela figura imponente do Mr. José Mourinho de frente. Estica-me o braço para me cumprimentar, eu estiquei o meu braço a tremer e ele, estás com frio, pá? Eu não, estou nervoso. E manda-me entrar no escritório dele e a nossa primeira conversa foi literalmente esta. Paulo, fala-me um bocadinho de ti. Eu, mister, olha, eu nasci assim deficiente, cala-te, pá. Deficientes são aqueles 26 que eu tenho dentro do balneário. E foi assim a nossa primeira conversa. E começámos a trocar ideias e o Mr. José Mourinho estava a escrever no computador e eu comecei a dizer, sabe, mister, eu gostava de tirar a carta de condução. Gostava de ter o meu próprio carro, mas para mim é impossível. De repente ele para de escrever, olha para mim e faz-me aquele tique característico dele. É o quê, pá? Impossível. E calou-se. Começou a escrever no computador de novo e eu ouvi uma impressora a imprimir. Isto foi uma sexta-feira e ele disse-me, olha Paulo, eu estava a fazer o check-in de ida do meu assessor de imprensa, ele vai embora segunda-feira, eu aproveitei e fiz a reserva dos teus bilhetes e tu vais-te embora com ele, se faz favor. Eu, mas está-me a recusar o meu estágio? Estou. Eu aceito o teu estágio no dia que tu apareceres no teu carro, à frente do portão do centro de estágios. De outra forma não vens para aqui e és um falhado. E eu vim-me embora. Voltei para Portugal e percebi que tinha sido um pedido de ajuda. E nós muitas vezes temos medo de pedir ajuda, porque pensamos que pedir ajuda é só para os fracos. Pensamos que pedir ajuda é um sinal de fraqueza. Não. Pedir ajuda é um sinal de caráter. É um sinal de coragem. É um sinal que tu percebes que tens limites, mas tens a tua equipa de trabalho, tens os teus amigos, tens a tua família para te dar a mão. E foi um sinal, foi um pedido de ajuda. Eu fui tirar a carta, demorei 10 meses na teoria para tirar a carta. Se me dissessem que ia alguém sem mãos agarrar num volante, eu dizia, vocês são malucos, ele vai matar toda a gente. E na prática demorei 1 mês e meio. E percebi que, mais uma vez, as pessoas não estão habituadas a ver alguém diferente a fazer algo tão normal como conduzir, nomeadamente as autoridades. Eu disse-vos que não era exemplo para ninguém. Houve um dia que eu vinha no meu carro, não tinha cinto, isto é um erro tremendo, chovia torrencialmente e eu estava parado para virar à esquerda. A polícia veio de frente e percebeu e bem que eu não tinha cinto. Pararam, em sentido contrário, janela com o meu carro, não abriram a janela para não se molharem, eu também não abri a minha. E eu agora lanço-vos um desafio. Vocês olham para mim e é impossível eu ter com vocês uma conversa de língua gestual. Por não ter dedos? Não, é difícil. Eu tive uma conversa de língua gestual com o comandante da polícia e ele percebeu-me perfeitamente. E a nossa conversa foi literalmente esta. Ele olhou para mim e fez-me assim. E eu olhei para ele e fiz. E ele. E eu, pronto, tudo bem. Eu tinha que usar cinto. Eu não sei se vocês viram Os Três Duques, ou o Duque de Hazzard, aquele filme que eles não abrem a porta do carro, saltam pela janela. Eu também não abro a porta do meu.
quando vou à praia sem próteses, eu salto pela janela diretamente para as costas dos meus amigos. Um dia estou a chegar à praia, salto pela janela para as costas do meu amigo e um agente da polícia. Esse carro é seu? Eu, é. Como é que você conduz o carro? Aquilo saiu-me inconscientemente. Eu disse aquilo de uma forma espontânea. Eu disse, olha, senhor agente, como pode ver, eu tenho o acelerador e o travão no volante, eu normalmente acelero com as orelhas e travo com o nariz. E ele, não, estou a brincar. Quando eu pensava que eu ia levar um raspanete grande, ele olhou para mim nos olhos e disse-me uma frase que eu guardo comigo até hoje. Está tudo aqui, não está, Paulo? Eu, está. Realmente está tudo aqui porque nem eu acreditava. E arranquei orgulhoso no meu carro para Madrid. E quando estacionei o meu carro no campo de treinos, em Valdebebas, no centro de estágio, o Mourinho estava à minha espera, com o Rui Faria, que era adjunto dele. Tiraram-me do meu carro. Fizeram uma visita guiada ao meu carro. O Mister José Mourinho agarrou-me num braço, olhou-me nos olhos e disse-me a única coisa que eu gostava que vocês levassem desta história toda que eu vos estou a contar. Não é meu, é dele. Ele olhou para mim, olhos nos olhos e disse-me: o pior inimigo de ti próprio és tu, Paulo. Porque és tu que constróis as tuas barreiras e levantas os teus muros. E só tu é que consegues deitar abaixo essas barreiras e saltares os teus muros para o outro lado. Claro que tu não conseguias conduzir, claro que não. Porque tu acreditavas que era impossível. E eu pensei, não, ele tem razão. A batalha da nossa vida não é contra os outros, é contra nós mesmos. E nós muitas vezes damos as desculpas que são os nossos colegas que são maus colegas. São os clientes que não compram. É o mercado de trabalho que está difícil. Está a chover, está trânsito. A batalha da tua vida é contra ti mesmo. Porque és tu que acordas de manhã. És tu que acordas de manhã. Te olhas ao espelho, mesmo antes de lavares a cara. E antes de saíres da casa de banho, olhas-te ao espelho e dizes: eu não consigo. Eu não faço. Eu não sou capaz. E tu não consegues. E tu não fazes. E tu não és capaz porque és tu que decides. Experimenta olhar-te ao espelho. Não é preciso lavares a cara. Experimenta olhar-te ao espelho e dizeres: é difícil, mas eu tenho de conseguir. Se não for à primeira tentativa, é à segunda. Se não for à terceira, é à quarta. Se não for à quarta, é à quinta. Mas viva a tua vida baseada na existência e nunca na desistência. Porque tu és capaz de coisas fantásticas se acreditares realmente no teu valor, no teu potencial e na tua capacidade. Aquele homem não me deixou chegar ao pé dos jogadores. E eu não percebia porquê. Durante uma semana ele nunca me deixou chegar ao pé dos jogadores. E houve um dia que ele chamou a equipa técnica e chamou-me a mim também. E eu nunca lhe tinha falado na reportagem da Sport TV. Nunca, nunca. Entrei numa sala, vejo os jogadores todos e eu, meu Deus. Ele deu a tática aos jogadores, disse-lhes aquilo que eles tinham que fazer. E no final olhou para eles e disse-lhes: eu agora gostava que vocês perdessem 3 minutos das vossas vidas e amassem metade do futebol do que esta pessoa ama. E passou um excerto da minha reportagem sem som, que acaba comigo a fazer um golo de chapéu ao guarda-redes, que o Cristiano levantou-se e disse: grande golo! E eu, tu não marcavas. Não lhe disse. Mas disse-lhe que ele a mim não me passava a bola por entre as pernas. Isso disse. No final o Mister Mourinho manda-me levantar e disse-me: são teus, Paulo. E eu fui deles. E eles meus, todos os dias. Eu dei por mim a vestir-me ao lado deles, no balneário deles, a viver o mesmo sonho, a pisar o mesmo palco. E eles faziam uma vida no inferno. O Pepe e o Marcelo um dia esconderam as minhas próteses. Eu andei 2 horas à procura das minhas próteses. Estavam sentadas num trator de cortar a relva. Tinham 7 campos de treino. Eles faziam uma vida no inferno. Houve um jogador que nunca falou para mim. O Iker Casillas. Nunca falou para mim. Nunca me olhou nos olhos. E eu fiz aquilo que já vos pedi a vocês para não fazerem. Julgarem. Porque eu pensava, ele não brinca, ele não presta, ele não é como os outros. Quando o correto era eu perguntar-lhe o porquê. No meu último dia de estágio, ele era capitão, eu engoli o meu orgulho e disse-lhe: olha, Iker, eu tenho uma carta para tu dares ao plantel. Eu gostava que vocês pusessem na porta de entrada dos balneários para não se esquecerem de mim. E ele disse-me: Paulo, espera aqui que eu venho já. E aparece-me com umas luvas brancas na mão. E disse-me: Paulo, estas são as minhas luvas que levantaram a última Copa do Mundo pela seleção espanhola. Eu ontem fui pesquisar à noite com a minha esposa e percebi que se tu venderes as minhas luvas no eBay, num site de leilões, elas valem facilmente 5.000 euros. Eu quero que tu compres umas próteses para ti, que não te provoquem tantas dores, que sejam mais leves, que te façam sorrir ainda mais. E eu perguntei-lhe: porquê é que tu nunca olhavas para mim? Fiz-lhe a pergunta que lhe devia ter feito no início. E ele olhou para mim e disse-me: porque eu sou um egoísta. Porque eu pensava que o meu
que eu era o rei dentro deste estádio. Porque eu pensava que quando acabasse o meu mundo futebolístico, ia ser a derradeira rasteira da minha vida. E tu fizeste-me acreditar que quando acabar tudo isto, eu continuo a ser o rei atrás da porta da minha casa. No beijo dos meus filhos, no sorriso da minha mulher, no abraço da minha mãe. É lá que eu vou ser o rei a minha vida toda. Tudo isto passa. Tudo isto é passageiro e o amor fica sempre. E eu vim totalmente para Portugal recarregado nas frases daquele homem que eu tinha julgado desde o primeiro dia. Cheguei a casa e convidei o meu pai para jantar. Orgulhoso. Pagou o meu pai, porque eu fui estagiar, não fui ganhar dinheiro. Pagou o meu pai o jantar e eu trazia uma camisola do Real Madrid autografada por todos os jogadores. E olhei para o meu pai e disse-lhe: viste, pai, que eu consegui? E o meu pai olhou para mim nos olhos e disse: mas conseguiste o quê? Não era preciso. E eu tanto trabalho e agora não era preciso. E o meu pai disse: não, não era preciso. O meu pai é uma pessoa grande, que não fala muito, não expressa muitos sentimentos. E mais uma vez não falou. O meu pai tirou uma Polaroid, uma fotografia antiga do bolso, e mostrou uma fotografia. E qual não é o meu espanto quando eu olho para aquela fotografia e era eu ao colo do meu pai, ao lado da incubadora. E eu perguntei-lhe: pai, mas afinal tu conseguiste subir as escadas? Foi a primeira vez e única que eu vi o meu pai chorar. Quando o meu pai disse: consegui. Arrependo-me a minha vida toda das 15 horas de atraso que eu demorei. Quando realmente eu tive a coragem de segurar a minha mão que tremia e abrir aquela porta. Quando eu realmente tive coragem de pedir à enfermeira que te tirasse da incubadora e te pusesse ao meu colo. Eu amei-te, Paulo, como eu nunca achei que fosse possível amar alguém. Foste o amor da minha vida. Tivesses pernas ou não tivesse, é um pormenor. Eu senti-me o rei no momento que te tive nos braços. E eu sei que aquelas 15 horas de atraso foi o tempo que o meu pai demorou a dar a volta àquele obstáculo impossível de derrubar, que era eu jogar futebol com ele. Foi o tempo que o meu pai demorou a encontrar o caminho de volta. Com amor só. Estava encontrado lugar no sonho do meu pai. Eu quero-vos contar um desafio tremendo que eu tive antes de nós acabarmos a nossa conversa. Eu, depois da minha experiência como ator, que fiz algumas novelas, eu em paralelo trabalhava numa empresa de transportes. E eles sabiam que eu gostava de desafios. Então lançaram-me um desafio tão grande, que era correr uma maratona. E eu até olhei para eles e disse-lhes: vocês são burros ou parvos, porque eu não consigo correr. E eles: não, não, mas vais de cadeira de rodas. E eu: não, não, também não tenho mãos para dar às rodas. Eu a ser o meu pior inimigo, eu a inventar desculpas. Eles apresentam-me uma cadeira de rodas, adaptada para eu conseguir dar às rodas, e olham para mim e disseram: Paulo, vamos fazer a maratona de Nova Iorque. Já estamos inscritos. E eu pensei: não, não podia ser Porto, Coimbra ou Lisboa. Não, tem que ser Nova Iorque, que é para a vergonha ser em grande. Vocês não imaginam, a minha cadeira era uma cadeira de rodas que não estava pintada, ferrugenta, tinha 3 raios partidos na roda direita, 4 na roda esquerda, emprestada por outro atleta. Eu nem cabia no banco, tinha que ir sentado de lado. Uma cadeira que não era nada profissional. E no meu primeiro treino a cadeira partiu-se, ao 4º quilómetro. No meu segundo, ao 26º quilómetro, vomitei tudo o que tinha almoçado. E eu corria com um guia. Olhei para esse guia e disse: eu não quero correr nunca mais. Eu não quero treinar nunca mais. E a realidade é que nós treinámos 2 vezes. É verdade. Todos os outros elementos, 9 elementos que corriam de forma normal, pensavam que nós treinávamos todos os dias. Nós treinámos 2 vezes. E eu lembro-me que no avião, quando levantámos voo, o meu guia olhou para mim e disse-me: tens a noção da vergonha que nós vamos passar, não tens? E eu: tenho, mas não contes nada. Contamos só no final. Oh, pessoal, a vergonha começou antes da maratona dar início. Quando eu olho para o meu lado direito, vejo uma equipa espanhola com uma cadeira de 6.000 euros do Santander, com as rodas tapadas. Eu olho para o meu lado esquerdo, vejo uma cadeira, uma equipa de Coreia do Sul, a fazerem uma videochamada na cadeira deles. Eles tinham tanta tecnologia que eu pensava que tinham um motor escondido debaixo da cadeira. Todas as cadeiras profissionais, os atletas norte-americanos e alemães tinham costas assim largas, todos de capacete, cotoveleiras e eu um barrete e óculos de sol. Seja o que Deus quiser. Começou a maratona, eu pensava que toda a gente me conhecia, eu nunca tinha feito uma maratona, toda a gente gritava o meu nome: Gol Paulo, Gol Paulo, toda a gente me conhece. Esqueci-me é que tinha o dorsal com o meu nome nas costas, em grande. Na ponte de Brooklyn, dá-me uma tremenda vontade de fazer xixi. E eu olhei para o meu guia e disse: olha, eu tenho que parar, tenho que fazer xixi, ou aqui na ponte, ou para o rio, tenho que parar. E ele: não, fazes nos calções, eu não te vou deixar parar. E eu: mas achas que isso tem algum sentido? Vou fazer nos calções. Tens que fazer nos calções, ou se não aguentas, mas eu não te deixo parar agora. Eu: mas porquê? Ele: olha aí para o lado. Quando eu olho para o lado, estava a equipa da Coreia do Sul quase a morrer, cansados. Ele disse-me: eu acho que nós há bocado íamos bem classificados.
Pessoal, eu nunca mais quero fazer aquilo. E quando cheguei ao final eu não sentia as mãos, não sentia as pernas, nem os pés, e mesmo que tivesse não sentia na mesma. A primeira coisa que eu pedi foi: ponha uma roda da frente numa casa de banho de plástico, que eu não aguento nunca mais, não aguento mais. Quando cheguei ao briefing final, estava um atleta norte-americano a comer uma sopa e eu tinha chegado com 1h40 de atraso. É uma vida, 1h40 de atraso. Eu quando cheguei até lhe disse em português: correu-te mal, não foi? Ficaste em penúltimo e eu em último, não interessa, isto conta é o desporto, correu-te mal. Alguém veio buscar aquele atleta e depois veio-me buscar a mim também. Começaram a empurrar a minha cadeira, e qual não é o meu espanto quando estão a empurrar a minha cadeira para o palco? Abrem a cortina e eu vejo aquele atleta norte-americano em primeiro no pódio, e quando chamam o nosso nome, tínhamos ficado em segundo. Eram 18 atletas, 16 profissionais. E eu não tenho a mínima dúvida que cada um daqueles atletas treinou horas a fio, todos os dias. Mas tenho a certeza absoluta que nenhum deles acreditava como eu acreditava aqui. E sabem porque é que eu acreditava tanto? O meu ex-chefe entrou no escritório e olhou para aqueles 9 que podiam correr de forma normal e disse-lhes: ao menos vocês tentem chegar ao fim. Agora o que é que este desgraçado vai para lá fazer nesta cadeira? E eu pensava que estava a ouvir aquela frase: coitado, mais valia a pena tu não teres nascido. E no som, o tiro de partida, eu assumi um compromisso comigo mesmo. Tenho que chegar ao fim. Eu tenho que chegar ao fim. Nem que eu morra a tentar, mas eu tenho que chegar ao fim. E vocês sabem, quando eu cheguei a Coimbra, de onde eu sou natural, vocês vão ver no final, a primeira página do Diário das Beiras, que é o jornal de Coimbra, tinha um título com uma fotografia da minha cadeira. E o título era: Carocha de Coimbra vence Ferraris do mundo. E eu aprendi, com aquela vitória, que não é preciso tu seres um Ferrari para atingires os teus sonhos, os teus objetivos. Não é preciso tu seres um topo de gama para fazeres aquilo que queres. Aqui é que tu tens que acreditar com a força dos motores de um cavalo, de um Ferrari. É aqui que tu tens que ter a potência de um topo de gama. Porque se isto não funcionar, tudo isto não vale nada. Quando eu cheguei a Portugal, eu recebi a maior notícia da minha vida, e a notícia que me provocou mais medo: que eu ia ser pai do meu primeiro filho, do Gustavo. Eu dei por mim, sentado naquele sofá do quarto da maternidade, a desejar ter aquela máquina de viajar no tempo, que eu vos falei no início desta conversa toda. Apeteceu-me voltar ao dia 29 de outubro, àquela criança com 16 anos, e dizer-lhe: agora sou eu, mãe. Ajuda-me. E se eu levar um murro no estômago, como tu levaste? Como é que eu respiro de novo? Eu não tinha medo que o Gustavo nascesse sem dedos. Isso é um pormenor. O meu medo era muito maior. Eu, se estiver em pé em cima das minhas próteses e tu me deres um empurrão, eu caio. Eu tinha muito medo de nunca conseguir pegar o meu filho no colo. Tinha muito medo de cair com ele. Tinha muito medo de o deixar cair. Tinha muito medo de nunca sentir aquilo que o meu pai sentiu. Porque eu sei que o meu pai me amou de verdade no segundo que me teve nos braços. Eu assisti ao parto do Gustavo e a enfermeira levou o Gustavo para limpar. E eu fui atrás dela para tirar uma fotografia. E essa enfermeira, que está no topo da prateleira dos meus heróis, percebeu naquele segundo que eu tinha que superar o meu medo. Eu estava em pé em cima das próteses ao pé dela, ela embrulhou o Gustavo num cobertor e disse-me: toma, ele é seu. E pôs-me o Gustavo no colo. E eu garanto-vos que qualquer um de vocês me podia dar o maior empurrão das vossas vidas, que eu nunca o deixaria cair. Foi naquele segundo que eu senti o que era o maior amor de uma vida, que eu senti que era o rei. Sabem o que é que me apeteceu fazer? Vocês viram o filme O Rei Leão, quando o macaco pegou no leão à beira do rochedo, para mostrar a toda a gente? Eu apeteceu-me abrir a janela da maternidade, independentemente de ser no quarto andar, pegar o meu filho no colo, pô-lo no meu colo, nos meus braços, e gritar bem alto para toda a gente ouvir. Agora sim, tudo valeu a pena. Eu vou-vos passar um resumo, porque isto é o que eu tenho de melhor para vos oferecer. A história dos meus heróis. E eu acho que esta altura de quarentena que nós estamos a viver, onde temos tantas ansiedades, tantos medos, podemos aproveitar para amar muito mais. Podemos aproveitar para sorrir muito mais, porque estamos a proteger aqueles que amamos. Podemos aproveitar para deixarmos de lado os issues da vida e percebermos que quando tudo isto passar, ainda há estrada para andar de novo. Podemos aproveitar para acreditar que as oportunidades vão estar ao virar da esquina. E temos que arriscar.
temos que deixar a nossa zona de conforto, deixar de lado os nossos receios e acreditarmos no nosso valor. Porque não há segredos nem fórmulas mágicas. Há sim determinação, crença, força de vontade. E não são conselhos. Quando passar esta altura mais difícil que nós estamos a viver todos, cada um à sua maneira, não pelos outros, mas por ti. Arrisca. Não vivas mais na incerteza da vida. Deixa os ICs de lado. E vais ver que é tudo muito mais fácil. Tu és muito mais feliz. Eu vou buscar forças todos os dias da minha vida. A olhar para o sorriso do meu avô, nem que seja à distância de uma videochamada. A perceber que os meus filhos conseguem crescer felizes. E a perceber que eu estou a fazer este sacrifício todo para voltar a abraçar muito mais quando tudo isto acabar. Obrigado a cada um de vocês. Eu estou aberto agora às vossas perguntas e foi isto o melhor que eu tinha para vos oferecer. Façam as vossas perguntas, não tenham vergonha porque eu respondo a todas elas. Obrigado do fundo do meu coração. Vamos então começar. Eu já fiz a primeira pergunta. E vou-te colocar, Paulo, depois passamos novamente para ti para que possas responder. Pergunta-nos então o seguinte: então o não conseguir pode ser consequência de nada fazer, certo? Eu aqui acredito que esteja muito a ver com aquilo que falaste de não tentar, ou seja, só tentando é que conseguirmos, certo? Se não for isso, também o espectador que nos está, que colocou a pergunta, que sinta à vontade para reformular a questão. Passo para ti, Paulo. O não conseguir é sinónimo de nada fazer. Pode ser, sim. O não conseguir, muitas vezes, é aquele receio que nós temos, porque acreditamos a posteriori, ou acreditamos logo, que não vamos conseguir, que não vai ser possível. É aquelas barreiras mentais que nós temos. E muitas vezes nós nem percebemos que não conseguimos porque não tentamos. Mas também há outro lado, sabes? Há outro lado que é nós conseguirmos e falharmos. E depois não tentamos mais. E é aquela questão de levantar-nos várias vezes. Aquela questão daquele velho ditado que tu tens que cair 7 para te levantares 8. Mas o não conseguir é sinónimo de não tentarmos, sim. Temos aqui mais uma questão. Qual é o teu maior sonho, Paulo? O meu maior sonho, sabes que eu penso muitas vezes nisso. Antes eu tenho muitos sonhos, mas depois do nascimento dos meus filhos, todos eles se transformaram. Então o meu maior sonho neste momento é ser independente o máximo de anos possível em cima das minhas próteses. E eu explico-vos o porquê. As minhas próteses pesam 18 kg. Eu sei que se não houver inovação, daqui a alguns anos eu não consigo andar em cima das minhas próteses. Então o meu maior sonho é ser independente em cima delas e conseguir aguentá-las o máximo de anos possível. Porque eu sei que se conseguir andar em cima delas, eu posso lutar por todos os sonhos que eu tenho. Aqueles sonhos mais pequeninos. Por isso esse é o meu maior sonho, sim. E sabes, estão-nos a ver no Brasil. E muitas vezes há um ditado que eu gosto muito que dizem no Brasil: haja saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Enquanto eu tiver capacidade e forças para andar em cima das minhas próteses, eu vou atrás dos meus sonhos sempre. Daqui falaste agora no Brasil e temos aqui realmente uma mensagem também de alguém que nos assiste a partir do Brasil. E que grande beijinho para vocês. E diz: Paulo, obrigada por compartilhar a sua história, estou-te assistindo do Rio de Janeiro. Portanto, aqui uma partilha, não uma questão, mas um agradecimento pela tua partilha. A pessoa que nos colocou outra questão confirmou efetivamente a sua dúvida também e aquilo que te questionava. A seguinte: se tivesses nascido, e aqui está entre aspas, normal, terias a mesma garra? Essa é uma pergunta interessante. É uma pergunta que eu não consigo responder diretamente, mas eu respondo-vos de outra forma. No meu livro há um capítulo, o livro autobiográfico que lançaram sobre mim, há um capítulo que eu conto a história que eu digo: eu sonho-me como sou. Eu nunca me sonhei de outra forma. Podia, no meu subconsciente ou nos meus sonhos, eu podia sonhar que tinha pernas ou que tinha mãos. E não, eu nunca me sonhei de outra forma porque eu nunca me vi de outra forma. Então nunca desejei ser que tivesse mãos ou pernas, ou nunca desejei ser algo que não sou, sabes? Eu acredito possivelmente que não seria tão resiliente
ou que não seria tão chato, chato no bom sentido, chato no ir à luta, no levantar-me, no cair, no levantar-me, no cair, acredito que se fosse mais conformado, mas podia ser um grande jogador de futebol. Paulo, eu acho muito curioso, porque nós, como comentei no início, é o segundo webinar que estamos a fazer. No primeiro tivemos bastantes questões. Eu acho que pelo teu ser mais emotivo, mais íntimo, talvez mais emocional, temos não tanto questões, mas mais agradecimentos. Portanto, é mais um. Antes de mais, parabéns pelo teu testemunho. Isto é mais um comentário. Outra mensagem que nos chega também é que não queria colocar nenhuma questão, apenas agradecer do fundo do coração as palavras e a tua partilha. Portanto, eu acho que, não sendo de questões, também é importante transmitir, porque realmente acho que o teu discurso foi muito inspirador, e acho que de alguma forma nos fez a todos pensar um pouco, e talvez também por isso é que as pessoas estejam mais numa de te agradecer do que propriamente de questionar, porque nos puseste a todos a pensar também um bocadinho e a refletir sobre a nossa vida. De qualquer forma, colocar-te aqui mais uma, o que é que te falta fazer? Eu já fiz muitas coisas. Eu, antes do nascimento dos meus filhos, vivia no fio da navalha, sabes? Saltei de paraquedas, fazia mergulho, escalada, moto 4. Falta-me. Essa pergunta é complicada. Essa pergunta é difícil. O que é que me falta fazer? Falta-me. Olha, falta-me concretizar o sonho do meu avô. O meu avô tem o sonho de conhecer Nova Iorque, por exemplo, e eu gostava muito de levar lá o meu avô tem 86 anos. Falta-me fazer isso, mas falta-me demonstrar, acima de tudo, àquelas pessoas que diziam que coitadinho, mais valia a pena ele não ter nascido. Falta-me demonstrar que valeu a pena, sabes? Que valeu a pena por tudo. E um dia, eu ainda não consegui, mas um dia eu hei de sentir que tudo valeu a pena, como me senti quando nasceu o meu filho. Como me senti quando nasceu o meu filho, falta-me sentir isso a mim pessoalmente. Agora sim, tudo valeu a pena. Porque isto é uma construção. Eu acho que só vou conseguir dizer isso no final, se calhar na parte final da minha vida, porque é uma construção de desafios, é uma construção de vida. Eu vou-me construindo, vou aprendendo todos os dias, vou encontrando novos desafios, vou encontrando novas dificuldades, novas vitórias, novos sorrisos, novas lágrimas, novas derrotas. É um constante de vida. E vai chegar um dia, quando eu acalmar, quando tudo isto parar e eu estiver sentado no meu sofá, se calhar com uma manta nos pés, não sei se perceberam esta piada, nos pés, eu vou dizer, agora sim, tudo valeu a pena. Eu não sei se é mau sinal, não fazerem tantas perguntas, se calhar não gostaram, não sei, mas isso acontece também a nível pessoal, sabes? Acontece também a nível pessoal. Não, pelo contrário, as mensagens de parabéns continuam a chegar. Mais uma, gostaria de parabenizar por essa lição de vida. Com certeza, ouvir a sua história de superação é uma lição para todos nós, ainda mais nesse momento que estamos a enfrentar. Obrigada. Chega uma pergunta também do Brasil, que te pergunta se tens contacto ou tiveste contacto com jovens e crianças, e para nos falares um pouco também sobre essa experiência. Sim. Eu faço muitas palestras no Brasil. Ainda não tive a sorte de ir ao Rio de Janeiro, que já houve aqui uma mensagem, tenho feito em São Paulo. E em São Paulo e também em Jaboticabal eu fiz palestras para crianças pequeninas, para ensino básico, ensino secundário, e eu acho que é naquela altura da adolescência, que eu também passei por lá, todos nós passamos, nós encontramos ali, andamos ali num limbo, que não sabemos bem aquilo que queremos fazer na vida ou não, andamos ali meio perdidos, e a mensagem de superação, não só a minha, como muitas mensagens de superação, todos nós temos uma história de superação, todos nós. Tu és herói à tua forma, tu superas os teus obstáculos da forma que consegues. Todos nós somos heróis, todos nós temos uma história de superação. E para as crianças, ou para os jovens, adolescentes, ainda faz mais sentido. Faz mais sentido porque às vezes nós damos tudo como garantido e não é bem assim. A vida não é um mar de rosas, nós temos que falhar muitas vezes. Nós não ganhamos à primeira, isso é mito. Mas falo muitas vezes para crianças, sim. Tenho um carinho especial pelo Brasil, estou a falar no Brasil, porque passo muito no Brasil, em Angola também.
Entretanto, também já nos chegam mensagens de Espanha, portanto, eu estou a publicar todas, não te vou ler todas porque realmente começam a chegar. Mal do ano passado também, mal. Chegam-nos bastantes agora, mais neste modo de agradecer efetivamente pela partilha. Eu acho que tocaste aqui muita gente e puseste muitas pessoas a refletir. Também é isso que as mensagens transmitem. Portanto, eu estou a publicá-las, não vou ler todas, mas vocês conseguem ir acompanhando também aqui pelo chat. Se tiverem questões, efetivamente, estejam à vontade. O Paulo está aqui disponível também para... Como é que eu penteio, como é que eu como, todas essas pequenas curiosidades, estejam à vontade. Mas continuam efetivamente continuam a chegar, só para deixar uma palavra de agradecimento, o grande testemunho com muitos alertas e com muito humor. Obrigada. Olá, Paulo, muito obrigada pela partilha. Portanto, são todas as mensagens que nos chegam são muito de agradecimento. Eu acho que, efetivamente, a tua história, eu acho que não tanto para te questionar a ti, mas, efetivamente, para te agradecer. Mais uma questão, mais uma pergunta para te colocar. Antes de mais, parabéns pelo teu testemunho. És um exemplo de superação. Já pensaste que o teu testemunho pode originar uma transformação na vida das pessoas e, em particular, na vida das pessoas de mobilidade reduzida? Já pensaste que podes ser o herói de muitas pessoas que passam pelos problemas que passaste? As minhas palestras começaram de uma forma espontânea. Isto não foi... Eu era ator, sou ator, faço teatro, e muitas vezes não és tu que escolhes o sonho, é o sonho que te escolhe a ti. E eu comecei a ir com o meu livro, falar às escolas e também a instituições de pessoas com mobilidade reduzida, falar sobre o meu livro. E eu comecei a perceber que o livro, quando eu falava sobre o meu livro, eu falava sobre a minha vida. E comecei a perceber que podia ser uma mensagem de força para muita gente. Acho que isso é um sentido de responsabilidade muito grande. Eu não quero arcar com essa responsabilidade de me tornar herói na vida de alguém, não. Porque eu conto-vos uma história de heróis. Porque se os meus heróis não me tivessem transformado e não tivessem acreditado em mim, dificilmente eu se calhar estava a falar com vocês à frente deste computador. Por isso, eu não me sinto um herói. Fui construído por heróis. Claro que a última palavra é sempre minha. Eles podiam me dar as bases todas e depois eu escolhia desistir. Por isso acho que a minha vida é uma vida de super-heróis que me rodeiam todos os dias, reais. E vocês também o têm nas vossas vidas. Mas obrigado por essa pergunta, obrigado pelo teu comentário. Se alguém se sentir transformado com a minha história, eu fico muito, muito agradecido. E sabes que quando eu faço estas palestras, eu não me vejo a fazer mais nada que não seja isto, estas mesas da superação, porque se eu fizer a diferença, nem que seja em meia pessoa que me estiver a ouvir, eu fico muito... preenche-me o coração, para te ser sincero. Obrigada mais uma vez, Paulo. Chega-nos aqui uma pergunta que eu acho muito pertinente, até porque vai ao encontro daquilo que são os motos deste webinar, não é? Que é a situação atual que vivemos. E o José Carvalho pergunta: gostaria de saber como achas que nos podemos preparar mentalmente para voltar ao normal depois desta crise que vivemos? Eu falo por mim, por exemplo. Eu estou-me a preparar mentalmente, acreditando cada vez mais nas minhas capacidades e no meu potencial. Porque a realidade é que eu também entrei num abismo. Todas as palestras que tinha foram canceladas. E nós, muitas vezes, temos agora aquela ansiedade, aquele medo do futuro. O que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer. Eu acho que cada vez mais nós temos que acreditar nas nossas capacidades. Deixarmos de lado as nossas dúvidas e arriscarmos mais. Arriscarmos mais. Porque eu uso muitas vezes a frase da minha mãe: imagina o que é ela sonhar durante tanto tempo, criar expectativas sobre a minha vida, sobre o meu sonho, e de repente destroem os sonhos em segundos. Foi como este inimigo silencioso, tiram-te o tapete debaixo dos pés. Ela podia desistir. E acreditou ou decidiu lutar ainda mais. Lutar ainda com mais força. É difícil. Vai ser difícil nós voltarmos à nossa vida normal. Por isso temos que trabalhar a nossa crença pessoal. A nossa crença pessoal, nas nossas capacidades. Por muito mais difícil que seja. Faz muito mais sentido agora arriscarmos, depois de tudo isto, do que nos acomodarmos e deixarmos ficar deitados naquele chão depois da rasteira. Faz muito mais sentido. Acho que podemos aproveitar isto, acho não, tenho a certeza. Podemos aproveitar o novo recomeço para deixarmos os isses de lado. E se eu fizesse? Não, agora é que temos que fazer. Agora é que temos que fazer. E percebermos que há coisas que nós não conseguimos controlar. E por não conseguirmos controlar as coisas, temos que arriscar. Porque vamos começando a perder essas pequenas coisas. Eu acho que o maior conselho que eu te consigo dar, José, não é um conselho, é apenas uma partilha, como eu costumo dizer, é acreditares ainda mais em ti, nas tuas capacidades.
porque tu és a maior chave para o sucesso, não é mais nada, és tu. Obrigada, Paulo. Eu penso que em termos de perguntas podemos dar oportunidade por aqui, porque senão também vão continuar sempre a surgir mais e não vamos ter tempo para responder a todas. Quem sentir necessidade de questionar alguma coisa, até porque esta partilha que o Paulo teve connosco hoje leva-nos algum tempo também a processar alguma informação, a refletir sobre as nossas atitudes, o nosso estado mental, se calhar nesta quarentena também. Portanto, estejam à vontade, se quiserem depois fazerem-nos chegar via e-mail as vossas questões, não haverá qualquer problema. O Paulo responderá a todas as questões que foram colocadas hoje e a outras que cheguem por e-mail, e depois nós enviaremos para toda a gente o link do vídeo e também das questões que possam eventualmente ainda chegar e das que foram respondidas já por aqui. Portanto, eu passava a ti, Paulo, para te poderes despedir. Agradeço-te mais uma vez por teres aceito, e não só por teres aceito, mas porque eu também, não só como aqui apresentadora vá deste webinar, mas como também ouvinte da tua história, queria-te agradecer efetivamente por esta partilha tão íntima, tão pessoal e tão motivadora. Obrigado, Maria, estiveste fantástica, parabéns. Correu tudo bem, nós estávamos receosos, foi o meu primeiro webinar, foi a minha primeira vez assim, e que tão grande primeira vez. Obrigado a vocês todos, de coração, por estarem desse lado, pelo vosso carinho, pelas vossas mensagens de carinho. É sinal que isto correu bem e é uma nova realidade, uma nova adaptação, mas nós vamos sair muito mais fortes depois disto tudo. Basta acreditarmos. Obrigado a cada um de vocês. Obrigada, Paulo. Para terminar, eu queria só, eu não diria acrescentar, porque eu acho que não há nada a acrescentar àquilo que o Paulo disse, mas efetivamente aquilo que o Paulo falou ao longo deste webinar, eu acho que vai muito ao encontro daquilo que estamos todos a passar. Ele tocou aqui em 2 pontos, no sentido de termos que arriscar e no sentido de podermos pedir ajuda, não entendermos o pedido de ajuda como um fracasso. A Suprema criou este espaço para vocês. Quando o José pergunta como é que nos podemos preparar mentalmente para voltar ao normal depois de tudo isto, contem também com a Suprema para isso. A Suprema está aqui não porque vocês são nossos clientes, mas porque acima de tudo nós consideramos que somos vossos parceiros. Portanto, ninguém está sozinho, estamos à distância, efetivamente, mas as nossas equipas continuam disponíveis para qualquer questão que vocês necessitem. Continuamos a trabalhar para vos dar o máximo apoio. Neste sentido do que o José pergunta, de nos prepararmos mentalmente, façam-nos chegar dúvidas que tenham, façam-nos chegar questões que gostassem de ver abordados aqui neste webinar, enviem-nos um e-mail. Nossa forma que nós temos, para além das nossas equipas, do departamento comercial, da nossa equipa de logística, tudo isso, a nossa forma, se calhar agora de vos apoiar mais, será eventualmente abordar os temas em que vocês tenham mais dificuldades, que vos preocupem mais. Imaginem que querem aproveitar este tempo para fazer alguma formação online de algum tema específico para as vossas equipas, ou querem esclarecer alguma dúvida sobre apoios financeiros que existem e que possam ser aplicados às empresas. Lancem-nos os desafios, arrisquem também vocês a colocarem-nos esses desafios. E nós tudo faremos para que os próximos webinars continuem a ir ao encontro daquela que são as vossas necessidades e de alguma forma que depois do final destes webinars todos estejamos mais preparados para depois voltar ao normal, efetivamente. Mas acima de tudo era essa a mensagem que eu queria deixar passar. A Suprema quer ser a vossa parceira, peçam-nos temas, digam-nos como é que nós podemos ajudar, falem com as nossas equipas, nós continuamos disponíveis online, continuamos disponíveis por telefone, continuamos a trabalhar para vocês, portanto contactem-nos, nós estamos sempre disponíveis. Muito obrigada a todos, encontramos-nos no próximo, nós faremos chegar depois, como eu disse há pouco, o vídeo deste webinar, assim como as perguntas que foram colocadas e as respectivas respostas, e encontramos-nos no próximo webinar. Obrigada.